Olá para todos. Continuando os nossos estudos aqui de farmacologia 5, né? Nos vídeos passados, nós trabalhamos com a questão do pré-operatório, dos benzodiazepínicos, para acalmar os pacientes. Falei para vocês que muitos dos pacientes não conseguem nem se sentar na cadeira do dentista, de tanto medo, de tanto pavor que eles sofrem, tá? E a gente trabalhou com esses remédios para acalmá-los, isso é um pré-atendimento. Por outro lado, uma outra coisa que você tem que pensar também no pré-atendimento, você tem que planejar o seu procedimento. Você vai fazer, por exemplo, um procedimento cirúrgico agressivo, traumático, demorado. Veja, se você vai agredir um tecido, toda vez que você agride um tecido, aquela área agredida, ela fica quente, vermelha, inchada e dói. Então, calor, rubor, tumor e dor. São os 4 sinais cardeais da inflamação que os gregos, lá no século IV a.C., já tinham descrito. Todo mundo sabia que uma área agredida fica vermelha, fica quente, incha e dói. Veja, fica vermelha e fica quente, isso não incomoda o paciente. Mas inchar e doer, sim. Tá? Então, quando a gente pensa que a gente vai fazer um procedimento cirúrgico agressivo, você sabe que vai inchar bastante e vai doer bastante. Então, o que fazer? Existem medicamentos que podem prevenir a dor. Quer dizer, eu vou dar um remédio antes, né, do procedimento para não deixar que doa, para impedir a dor. Não, não tem. Não tem medicamento para impedir dor, não tem como prevenir dor. Dor, você trata depois que ela começa. Então, precisa existir a dor para tratá-la. Não dá para prevenir, tá? Agora, o inchaço, o edema. Existem medicamentos que a gente pode usar para prevenir o edema? Sim, tem. Esse sim. Edema dá para prevenir, tá? Bom, que medicamento a gente usa para prevenir edema? Então, esses medicamentos são chamados de anti-inflamatórios, tá? Que combatem a inflamação. A gente já discutiu isso nos AINES, quando a gente discutiu na Farmaco 3, e a gente falou que existem dois grandes grupos de anti-inflamatórios. Existe um anti-inflamatório, que é o que a gente já estudou nas Farmacos 3 e 4, que foram os AINES, os não esteroides, né? Então a gente estudou desde a aspirina até a arcoxia, a heterocoxib. A gente passou por todos, ibuprofeno, naproxeno, cetaprofeno, piroxicam, diclofenaco, nimesulida, enfim. Então esses anti-inflamatórios não esteroides, eu falei para vocês nas aulas de farmaco 3, farmaco 4, a doutora Adriana falou também, eles têm uma ação muito boa para controlar edema. Eles têm uma ação muito boa para edema. E tem uma ação maravilhosa para dor, tem um efeito analgésico espetacular. Tá? Os AINES. Esse é um grupo dos anti-inflamatórios, os não esteroides. Mas existe um outro grupo que nós vamos começar a estudar hoje, que são os anti-inflamatórios esteroides. Tá? Então, qual que é a diferença dos não esteroides para os esteroides? Bom, primeira diferença, química, a estrutura química. Existe uma estrutura que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje, tá? Que é a estrutura esteroide. Então, drogas como dexametasona, betametasona, prednisona, prednisolona, triancinolona, todas essas drogas têm essa estrutura química esteroide. E eles são anti-inflamatórios, então por isso eles são chamados de anti-inflamatórios esteroidais. E os outros que nós já estudamos, nimesulida, ibuprofeno, piroxicam, diclofenaco, esses não têm essa estrutura esteroide, por isso que eles são chamados de não esteroides. Então a primeira diferença que existe entre eles é uma diferença química, estrutural. Tá? Mas entre eles existe também uma diferença de ação. Os que nós já estudamos, os não esteroides, eles são muito bons para o edema e são maravilhosos para controlar a dor. Tem uma ação analgésica espetacular e também tem uma ação antitérmica espetacular. Nós já vimos, ação analgésica, antitérmica, antiedematosa. Fechou. Mas esses que a gente vai começar a estudar agora, os esteroides, eles têm uma ação maravilhosa para edema. Maravilhosa, incomparável para controlar edema. Muito melhor que os outros que a gente já viu, que os não esteroides. Só que, por outro lado, a ação deles contra a dor é muito pequenininha, quase nada.
Então, nós vamos trabalhar com remédios agora que são espetaculares para edema, que são muito ruinzinhos para dor, não faz nada para febre. Tá? Quem atua em dor e febre são os não esteroides. É mesolida, ibuprofeno, piroxicam. Tá? Agora, esses esteroidais, eles têm uma ação espetacular para edema. Então, como eles têm uma ação maravilhosa para edema, e eles podem, inclusive, prevenir o edema, impedir que o edema aconteça, a gente imagina já de usar esses remédios, que são maravilhosos, antes da cirurgia, no pré-operatório, justamente para abafar o máximo que a gente puder o edema desses procedimentos muito agressivos. Então, nós vamos começar a trabalhar com esses remédios agora, tá? Então, vamos apresentar aqui os nossos slides, né? Nós vamos começar a trabalhar com esses remédios, tá? Que na farmacologia, eles recebem o nome como um grupo de glicocorticoides, tá? Então, às vezes a gente chama de corticoides, né? Chama de anti-inflamatório hormonal, vocês vão entender por quê. Mas a dexametasona, a betametasona, especialmente a prednisona, são os mais usados em odontologia e bastante usados em medicina. Mas eles pertencem a esse grupo chamado glicocorticoides. Então, explicando um pouquinho melhor aí a origem da palavra, tá? O corticoide é porque eles vêm de córtex, do córtex desta glândula, do córtex da glândula suprarrenal ou adrenal, que fica em cima do rim. Vocês lembram disso da anatomia, né? É uma glândulazinha que parece um triângulozinho. Então, a gente cortando essa glândula no meio, vocês estão vendo aqui que ela tem uma casca grossa, tá? Que a gente chama de córtex, e tem uma parte interna, que é o miolinho, a medula. Então, a medula da suprarrenal a gente já estudou na farmaco 2. A gente mostrou que essas células aqui, da medula da suprarrenal, elas recebem nervos do simpático. Então, toda vez que você fica assim estressado, fica com medo, o simpático manda uma ordem para que essas células produzam adrenalina, noradrenalina e joguem essa adrenalina diretamente nesses grandes vasos sanguíneos que vocês estão vendo aqui, né? Então, toda essa parte branca aqui do interior da glândula são vasos sanguíneos. Aqui também. Então, toda a parte branca que tem aqui no córtex são vasos sanguíneos. Então, essa é uma glândula muito bem irrigada e é uma glândula endócrina. Então, tudo que ela produz vai ser jogado diretamente na circulação. Mas essas substâncias que nós vamos usar para impedir edema, dexametasona, vou falar ela como exemplo, como gold standard, tá? Ela é chamada de glicocorticoide, porque ela é uma substância que parece com um hormônio fabricado aqui pelo córtex. Então, o corticoide é o hormônio do córtex da suprarrenal. E é um glicocorticoide. Então, vamos entender esses hormônios, tá? Para a gente poder saber que remédio que a gente está usando e as consequências de usar esse remédio. Aproveitando aqui esse corte histológico em HE, vamos pegar a casca da glândula, esse córtex aqui que eu estou mostrando na seta. E vocês percebem que tem três tipos de células distintas. Essas que são mais roxinhas, elas fabricam um tipo de hormônio, a gente vai ver daqui a pouco. Essas que são mais claras, que estão aqui no meio, elas fabricam outro tipo de hormônio, que são os glicocorticoides, nós vamos ver. Tá? E essas mais internas aqui, que fazem fronteira com a medula, são mais cor de vinho, fabricam outro tipo de hormônio. Então, tem basicamente três grupos de hormônios aqui produzidos pelo córtex da suprarrenal. Então, vamos dar uma olhada nesses hormônios, começando dessas células aqui da parte mais externa, as roxinhas, depois nós vamos passar para as mais clarinhas e as cor de vinho. Então, vamos pegar num desenho, num outro esquema, tá? Mostrando aqui, vejam na seta. Essas seriam aquelas mais roxinhas, aqui da extremidade, da parte mais exterior. Vejam, elas produzem um tipo de hormônio chamado aldosterona. Tá? Essa aldosterona é um mineralocorticoide. Tá? Mineralo, porque a aldosterona ela atua lá no rim e ela faz com que a gente segure sal, com que o nosso corpo retenha sal e, claro, retenha água junto. Tá? Então,
Esse hormônio é fundamental para a gente permanecer vivo, gente. Se a gente parar de produzir esse hormônio, a gente morre. Porque sem água, a gente morre desidratado, desidratação, tá? E sem sal, tá? Se vocês lembrarem daquela bomba de sódio e potássio, a bomba de sódio e potássio, a gente estudou lá na Farmaco 2, nos anestésicos locais. Ela é o motorzinho da célula. Essa quantidade de sódio enorme que tem do lado de fora, é ela quem movimenta toda a fisiologia celular. Então, se esse hormônio não segurar sal, sódio, eu não tenho sódio e a bomba de sódio e potássio não funciona, que é o motorzinho de todas as células. Então, eu posso morrer sem sal e morrer sem água. Então, não dá para viver sem esse hormônio, sem aldosterona. Sim, mas eu vou usar o quê? Eu vou usar a dexametasona. A dexametasona, ela age como a aldosterona, segurando sal e água? Não. Então, eu falei para vocês que a dexametasona, que é o que a gente vai usar para não deixar inchar, né? Ela é um glicocorticoide. Veja, glicocorticoide está aqui, ó, produzido por essas células mais clarinhas, aquelas mais cor-de-rosinhas aqui do meio. Então, essas células todas aqui, mais cor-de-rosinha do meio, elas produzem glicocorticoides. E o glicocorticoide padrão para nós, o cortisol. É o hormônio do estresse, que a gente acabou de ver nos vídeos passados. Então, fiquei estressado, o que acontece? Começa a produzir cortisol. Inclusive, o cortisol é um marcador de estresse, tá? Então, é só medir a quantidade de cortisol, você sabe se a pessoa está ou não estressada. Pessoas estressadas produzem muito cortisol. E o que o cortisol faz? Bom, ele é o hormônio do estresse. Então, ele está te preparando, tá, para duas coisas que a gente viu nas aulas passadas, nos vídeos passados. Ou para lutar, ou para fugir. Então, você está se preparando para brigar contra um agressor, tá? Então, você começa a produzir cortisol. E o cortisol te dá todas as condições de enfrentar esse agressor. Primeiro, ele te mantém atento, prestando atenção no teu agressor. Então você fica acordado, você não dorme, você fica pensando naquele problema. Por isso que nós damos benzodiazepínico para acalmar o paciente, porque ele está pensando naquilo e não consegue dormir, tá? Então o cortisol te deixa acordado. Então, olha só, eu vou começar a falar dos problemas desse remedinho que a gente vai usar para não inchar. Então vou dar dexametasona. Dexametasona, estruturalmente, ela é um glicocorticoide. Então, o que vai acontecer? Ela vai agir como o cortisol. Bom, mas se ela age como o cortisol, ela me deixa acordado. Sim, você vai ter insônia. Primeiro problema. Tá? Segundo problema, eu vou falar um monte de problema. Eu quero botar medo mesmo em vocês para valer. Tá? Segundo problema, ela parece estruturalmente o cortisol. Então, peraí. Se ela parece o cortisol, é um hormônio. Ela vai agir como um hormônio da suprarrenal, como o cortisol. Sim, você está prescrevendo como medicamento uma substância que é hormonal. Por isso que alguns chamam de anti-inflamatórios hormonais, os AIE, anti-inflamatórios esteroidais. Então a dexametasona ela parece com um hormônio, parece com o cortisol. Tá? Então, outra encrenca. Nós estamos prescrevendo como um remédio para não inchar, um remédio que é um hormônio e que age como cortisol. Então, o cortisol me deixa ligadaço, prestando atenção no meu inimigo, acordado. Mas o cortisol faz uma outra coisa que a gente também viu nos vídeos passados. Quer dizer, se eu vou lutar ou vou brigar com alguém, eu vou fugir, eu preciso que os meus músculos funcionem. Então a gente viu que todo o sangue vai para o músculo, mas o músculo precisa de um combustível para contrair. A gente estudou isso. E o combustível chama glicose. Então, o que o cortisol faz? Ele aumenta a glicemia. Ele aumenta a concentração de açúcar no sangue. Então, mas como é que ele faz esse aumento de concentração de açúcar no sangue? Isso é importante que vocês anotem com canetinha vermelha já, tá? Bom, primeiro, todo mundo tem estoque de açúcar, tá? E a gente tem estoque de açúcar no fígado e tem estoque de açúcar no próprio músculo. Então, as moléculas de glicose, elas se ligam umas com as outras, formam um monte de moléculazinha de braço dado, assim, que nessas bandeirinhas, né, de festa junina. E essa molécula chama glicogênio.
E esse glicogênio está guardado no músculo esquelético, está guardado, né, no fígado. Se você precisar, você pega aquelas bandeirinhas lá, quebra tudo e joga as moléculas de açúcar de volta para o sangue. Então, a primeira coisa que o cortisol faz é usar o seu depósito, as suas reservas. Se você tem reserva de glicogênio, você começa a quebrar esse glicogênio e jogar as moléculas de glicose para a circulação. Essa é a primeira coisa que acontece. Tá? E vamos imaginar que acabou a reserva e eu estou nervoso, eu estou estressado, tá? Eu estou enfrentando uma situação de perigo, eu estou produzindo cortisol e eu não tenho mais da onde tirar açúcar. Não tem problema. O cortisol fabrica açúcar. Ele pega as suas gorduras e transforma a gordura em açúcar. Eu não tenho gordura. Eu sou magrinho. Não tem problema. Então, ele pega os seus músculos, as suas proteínas, e começa a quebrar suas proteínas em aminoácidos para transformar os aminoácidos em açúcar. Então, olha só o que o cortisol faz. O cortisol te deixa acordado, ligadaço, acordado, prestando atenção no teu inimigo, porém, também aumenta a glicemia. Fabrica açúcar da onde não existe. Esse processo de fabricar um novo açúcar, a gente chama de neoglicogênese. Tá? É a nova formação de glicose. Então, filho, não interessa. Você está nervoso, você está produzindo cortisol, tua glicemia vai subir. Tá, a questão é a seguinte. Eu vou usar um remédio chamado dexametasona para não inchar. E essa dexametasona tem a mesma ação do cortisol. Então, o que vai acontecer com a tua glicemia? Vai subir. Certamente, ela vai agir como cortisol. Então, dexametasona é hiperglicemiante. Anota aí, ó, canetinha vermelha. Dexametasona aumenta a glicemia. Tá, uma probleminha, uma perguntinha. Se ela sobe a glicemia, paciente diabético deveria tomar dexametasona, glicocorticoide? Tá? Será que não haveria perigo para subir a glicemia demais? Então eu vou começar agora a botar minhoca na cabeça de vocês, tá? Porque olha só, primeiro eu vou dar um remédio que me deixa acordado, da insônia. Vou dar um remédio que atua como um hormônio. Em terceiro lugar, esse hormônio aumenta muito a glicemia. Ela fabrica açúcar. Então, será que um diabético poderia tomar isso? Esse é o primeiro problema, tá? Mas voltando aqui aos hormônios na nossa glândula, falei que existem células mais externas, essas células mais clarinhas, e essas células que estão aqui, olha, próximo da medula, na fronteira, que no slide passado estavam representadas por estas célulazinhas assim, cor de vinho, tá? Elas fabricam um outro tipo de hormônio, tá? Que são hormônios sexuais. Vejam aqui, ó. Androgênios, hormônios sexuais masculinos, a androsterona, e estrogênios, hormônios sexuais femininos. Então, tanto nós, homens, fabricamos estrogênios, como as mulheres fabricam androgênios. O problema, gente, é que destas células aqui, cor de vinho, que estão aqui, mais de 80% delas fabricam o hormônio masculino, androsterona. Então, se fabrica muito mais hormônio masculino aqui do que feminino. Tá? Isso é normal. Tá? Se não tivesse hormônio masculino, as mulheres não teriam pelo, não teriam cabelo, não teriam sobrancelha, não teriam nada. Tá? Então, a característica de possuir pelo é desses hormônios. Tá? Até aí tudo bem, isso é normal. Então, a glândula fabrica 3 tipos de hormônio e eu vou dar o hormônio, uma substância, dexametasona, que parece com esse hormônio cortisol fabricado por essas células que estão aqui no miolinho, que são mais clarinhas. Então nós já vimos que pode agir exatamente como o cortisol. Eu não quero perturbar vocês com estrutura química, mas deixa eu mostrar para vocês a estrutura química desses hormônios, para vocês entenderem quem é a aldosterona, tá? Fabricada por essas célulazinhas, aqui retém só de água. Quem é o cortisol, estruturalmente, e quem são esses hormônios sexuais masculinos, a androsterona, que está aqui. Vejam essas figuras. Cortisol está aqui em amarelinho no meio, então nós vamos dar uma droga chamada dexametasona, que é muito
semelhante estruturalmente a ele. Inclusive, ela também tem essa parte vermelha da molécula aqui, olha. Essa parte vermelha da molécula é o que a gente chama de esteroide. Essa é a porção esteroide, tá? Então, todas as drogas que têm essa porção são chamadas de esteroidais. Veja, nimesulida, ibuprofeno, piroxicam, diclofenaco não tem isso. Mas a dexametasona, a betametasona, a prednisona tem isso. Daqui a pouco eu vou mostrar a figura dessas drogas para vocês. Mas veja só, nós vamos dar uma droga que parece com o cortisol. O que o cortisol faz? Me mantém acordado e sobe a glicemia. Legal. Mas comparem esta molécula com esta molécula aqui, a aldosterona. Olha só, procura a diferença. Parece jogo de 7 erros, né? Porque a diferença está aqui, ó. Aqui tem um metóxi e aqui tem um metil, tá? Aqui tem um hidroxilo, aqui não tem. O resto é igualzinho. Bom, e daí que as coisas são semelhantes? Vamos lá. Vamos começar a pensar. A pessoa vai no dentista. Ela está feliz? Não. Está com medo. Se ela está com medo, que hormônio ela produz? O hormônio do estresse, cortisol. Então significa que quando ela vai no seu consultório, ela já está produzindo mais cortisol do que o normal. Tá? Bom, daqui a pouco tem uma tabelinha, a gente vai ver qual é o normal. Agora, quando a pessoa está realmente muito estressada, muito nervosa, gente, ela produz 10 vezes mais cortisol do que o normal. Então, só pelo fato de estar pensando, vou ao dentista, ela já está produzindo 10 vezes mais cortisol do que o normal. 10 vezes mais. E aí vem você e dá uma dose de dexametasona para não inchar. Veja, isso não parece uma coisa paradoxal, porque se a pessoa já está produzindo 10 vezes mais cortisol, para que eu preciso dar uma substância que atua como ele ainda mais? Tá? O que eu quero é não inchar. Mas se ele já está produzindo tanto cortisol, será que ele já não está tendo uma ação anti-inflamatória e anti-edema essas 10 vezes mais? Resposta: não, não está. Eu preciso aplicar uma dose ainda maior. Ah, tá, então a pessoa está fazendo 10 vezes mais e você tem que dar uma dose ainda maior. Tá, essa dose que a gente dá de dexametasona, tá, que é para não inchar, que é para segurar o edema, se eu fosse fazer mais ou menos a equivalência com a produção diária de cortisol normal, então qual que é a dose de dexametasona que eu prescrevo para o paciente? A dose é mais ou menos de 15 a 20 vezes mais do que o normal que você fabrica por dia. 15 a 20 vezes mais é a dose que a gente precisa de dexametasona. Então vamos fazer uma continha? Quer dizer, a pessoa já está nervosa, está produzindo 10 vezes mais. Você dá uma dose para não inchar, que é 20 vezes mais do que ele produz. 10 mais 20, 30. 30 vezes mais. Então, naquele dia, ele tem cortisol para 30 dias. Veja, se você tem tanto cortisol, tanta droga parecida com cortisol, que age como cortisol, e o cortisol é quase que igualzinho à aldosterona, o que pode acontecer? Esse monte de molécula parecida com cortisol pode começar a agir como se fosse aldosterona, nos receptores de aldosterona lá no rim. E daí, o que acontece? Ué, a aldosterona age no rim e retém sódio, não deixa sair o sódio na urina. E, consequentemente, se não sai o sódio, a água também fica. Então, eu começo a reter sódio e água. Veja, eu prescrevi aldosterona? Não, eu prescrevi dexametasona. Só que dexametasona parece isso. Mas a quantidade é tão grande que ele começa a agir como se fosse a aldosterona. Então, eu começo a reter sódio e água. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar que quem toma cortisona a largo prazo começa a inchar. Fica com as pernas inchadas, com o tornozelo inchado, com o pé inchado, com as mãos inchadas. Parece um paradoxo, né? Fala, mas peraí, o negócio não é um anti-inflamatório, por que ele está inchando? Por favor, anotem com canetinha vermelha. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Nós vamos estudar o mecanismo anti-inflamatório no próximo vídeo. A gente vai ver como é que ele funciona como anti-inflamatório, tá? Só que o fato de ser um anti-inflamatório é uma coisa, ele desincha aqui, a área que está machucada, a área que você lesou. Só que como ele atua lá no rim, tá? Como se fosse a aldosterona, ele começa a reter sódio, começa a reter água. Aí você começa a ficar com o corpo inchado com retenção de líquido. Não é inchaço de edema de trauma, é retenção de líquido, é uma coisa diferente. Então, a pessoa pode começar a reter água se tomar doses muito altas de dexametasona. Tá, e daí? Qual que é o problema? Então, vamos lá para as consequências. Se eu estou retendo líquido, eu estou ficando com as mãos inchadas, com as pernas inchadas, com o pé inchado, é porque está aumentando o meu volume de líquido no corpo, corporal. Aumentando o meu volume de líquido corporal, consequência, o volume de sangue também aumenta. Bom, galera, se aumenta o meu volume de sangue, o meu coração tem que fazer mais força para empurrar esse sangue. Isso significa que a pressão arterial sobe. O coração tem que fazer mais força. Então, é uma outra perguntinha básica para vocês. Uma pessoa que é hipertensa, uma pessoa que tem um coração fraco, que tem uma insuficiência cardíaca, poderia tomar uma dexametasona? Tá? Será que isso não provocaria retenção de líquido e não iria sobrecarregar o coração dele e não iria aumentar a pressão arterial? Sim. E aí, como é que fica? Então, um hipertenso pode tomar? A gente já sabe que esse hormônio eleva a glicemia. Agora eu estou vendo que esse hormônio retém líquido, então ele pode aumentar a pressão arterial. Outro problema. Então eu estou começando a listar os problemas para vocês. Daqui a pouco eu explico por quê. Tá? Agora, por favor, comparem a molécula de cortisol que está aqui em amarelinho com essa branquinha que está aqui, que é a androsterona, dihidroepiandrosterona. Androsterona é hormônio sexual masculino. Vocês estão vendo que ele também é muito parecido com a androsterona? Então, se você toma 20 vezes mais do que você produz no dia, tá? E você já produz 10 vezes mais, ora, se essa substância pode ter a ação da aldosterona, ela pode também ter a ação desse hormônio sexual masculino. Então, o que vai acontecer com uma mulher que toma dexametasona? Bom, ela começa a ter a sobrancelha espessada, bigode, barba, pelo espalhado pelo corpo, a voz fica grossa, ela começa a ter alteração de comportamento porque fica acordado, tá? Você acorda com a dexametasona, você fica ligadaço, tá? E outra, existem alterações comportamentais, inclusive de agressividade, que é uma característica do hormônio sexual masculino. Então, uma mulher que está tomando dexametasona, ela vai ficar com barba, pelo, bigode, né, voz grossa, vai, né, ter característica agressiva. Claro, por favor, anotem com caneta vermelha. Não é porque tomou um comprimido de dexametasona que na próxima clínica da semana que vem a mulher já vem de barba. Não é isso, tá? É o uso continuado, é o uso prolongado. Então eu já estou começando a mostrar para vocês, tá? Que o corticoide tem um monte de problemas. Então olha só, é hormônio, tá? Me deixa acordado, me deixa com insônia, sobe a minha glicemia, tá? Bastante. Pode reter líquido, aumentar minha pressão arterial, sobrecarregar meu coração e pode agir como um hormônio sexual masculino. Agora, o principal problema eu ainda não falei para vocês e eu vou dizer agora, a pior encrenca, tá? Antes disso, deixa eu mostrar para vocês. Olha a dexametasona aqui, ó. Essa é a substância que nós vamos usar. Olha a estrutura, tá? Aqui, esteroidal, que está aqui no meio. Tá? Esses anaisinhos todos aqui. Essa é a estrutura esteroidal. A gente usa também muito essa beta-metasona, também é muito usada, elas são muito parecidas, veja. A estrutura delas é quase idêntica, tá? Então, outra coisa que a gente usa bastante também é essa prednisona, prednisolona, tá? Olha o nosso hormônio. O cortisol está aqui, ó. Então, se você começar a comparar as estruturas químicas, você vê que são todas muito parecidas. Então, se eu vou dar uma dose 20 vezes maior
do que o paciente produz de cortisol e ele já está estressado, imaginem para onde vai a glicemia desse cidadão. Mas vamos para o pior dos problemas. Então eu vou colocar para vocês uma frase que está no nosso livro do Goodman Gilman, que eu já falei para vocês que é a nossa Bíblia de farmacologia, né? Então, quando os autores escreveram esse capítulo, eles colocaram uma frase muito interessante que a gente vai discutir agora. Eles falam isso aqui, olha. Os glicocorticoides são potentes supressores, quer dizer, suprimem, acabam com a inflamação. Beleza, é isso que eu quero. Eu não quero que o paciente fique inchado, vou fazer uma cirurgia terceiro molar dele, tá? Ou vou fazer um levantamento de seio maxilar, vou fazer uns implantes aqui na maxila, na mandíbula, no mento. Então, eu não quero que inche. Então, eu vou dar uma droga que é potente supressor da inflamação. Beleza, ele continua. E seu uso, veja, numa grande variedade de doenças inflamatórias e autoimunes, coloca os corticoides dentre as classes de drogas prescritas com maior frequência na medicina. Então, a gente usa corticoide para muita coisa, tá? Para muitas doenças, tá? Bom, por que eu estou falando, listando todos os problemas para vocês? Eu lembro de uma aula que eu assisti do meu chefe, do meu professor de fisiologia, que era cardiologista, e uma vez ele estava dando uma aula de corticoide para a graduação da Odonto, tá? E eu estava assistindo a aula, passando os slides, anotando tudo, e nós terminamos a aula, e ele falou a seguinte frase para mim, eu queria que vocês guardassem essa frase. Presta atenção no que ele disse. Ele falou, Flávio, os corticoides são remédios tão complicados, tá? Que eu não sei por que eu dei essa aula para dentista. Eu falei, professor, mas a gente usa corticoide, ele tem uma ação anti-inflamatória fantástica. Pré-cirúrgico, não deixa inchar. Eu falei, não, eu sei disso, foi isso que eu falei na aula. Mas é o que eu estou dizendo, eu não sei por que eu dei essa aula para dentista, porque, para mim, dizia ele, cardiologista, tá? Corticoide é um remédio tão complicado que eu, cardiologista, acho que médico não deveria usar corticoide. Eu falei, mas por que médico não deveria usar corticoide? Tá? Você está dizendo aqui, ó, que está dentre as classes de drogas prescritas com mais frequência pela medicina. Falou, sabe por que médico não deveria usar? Porque quando eles usam, eles fazem besteira. Eles usam esse remédio bestamente. Eles não têm noção do perigo de usar esses remédios. Por isso é que eu estou falando para vocês os problemas. Olha, deixa com insônia, sobe minha glicemia, tá? É um hormônio, pode aumentar minha pressão arterial, pode sobrecarregar meu coração, pode atuar como hormônio sexual masculino. E agora vem o pior problema que está nessa frase aqui. Ó. Presta atenção na frase. Eu deixei grifado, em verde. Potentes supressores da inflamação. Beleza, é o que eu quero. Então, se ele suprime a inflamação, seria natural usar numa doença inflamatória. Até aí tudo bem. Está inflamado, então vou suprimir a inflamação. Agora, gente, pensa bem. O que está fazendo um potente supressor da inflamação numa doença autoimune? Veja, doença autoimune é quando você começa a formar anticorpos contra os seus próprios tecidos. Então, o que tem um anti-inflamatório quando você está fazendo anticorpo? Quer dizer, o que tem inflamação com imunidade? Onde é que está a relação entre elas? Então, aí é que está o problema e é isso que eu quero que vocês anotem com canetinha vermelha. Porque sempre que eu dou essa aula, eu digo que os corticoides, eles me lembram muito bem uma moeda. Uma moeda. Porque a gente está acostumado, quando a gente pega uma moedinha, a olhar o valor de face dela. A gente olha um lado só, né? Ah, vale R$1, 50 centavos, 10 centavos. Tá? Mas a gente esquece que moeda tem outro lado, tem outra cara. É a cara e coroa, né? Em espanhol eles chamam de duas caras, né? Tem uma cara que a gente está sempre olhando e tem outra cara que a gente esquece. Então, veja, uma cara dela é a cara anti-inflamatória. Todo mundo conhece, todo mundo sabe que corticoide é um anti-inflamatório fantástico. Desincha mesmo, não deixa inchar, faz de tudo. Agora todo mundo esquece de olhar, de virar a moeda, de olhar para o outro lado. Então, anotem, por favor. Todos os corticoides têm uma maravilhosa ação imunossuprimenta.
imunossupressora, suprimem totalmente a imunidade. Os teus linfócitos T e os teus linfócitos B não trabalham mais. Então você não faz anticorpo contra nada. Você não reconhece nenhum tecido estranho. Então por isso que ele é usado em doença autoimune, quando você começa a fazer anticorpos contra os seus próprios tecidos. Ou para evitar rejeição de transplante, que o tecido é estranho, não é seu. Você ganhou um rim que não era seu. Então eles são largamente usados para isso. Então, aí é que está o problema. Você está usando uma droga que, ao mesmo tempo, é super anti-inflamatória, mas é super imunossupressora. E moeda, filho, não dá para cortar no meio. Não dá para separar uma ação da outra, elas são inseparáveis. Então, vamos ver isso. Não tem como eu separar a ação anti-inflamatória da ação imunossupressora. Ah, eu dei uma dose pequenininha. Tá, é um pequenininho anti-inflamatório e um pequenininho imunossupressor. Só que a gente usa uma dose muito alta. Então, ela é muito anti-inflamatória e ela é muito imunossupressora. Então, vamos pegar um caso clínico para a gente poder raciocinar mais ou menos, tá? Uma coisa frequente que a gente usa. Vou extrair um terceiro molar que está totalmente impactado. Nós já discutimos isso várias vezes quando a gente falou de antibiótico. Não precisa de antibiótico, não vai ter infecção, o índice de infecção é 5%. Ok, mas eu tenho no meu consultório. Tá? Eu falei para vocês, eu usaria dose profilática, né? Mas por uma, né, por garantia profissional de que o cara não vai me processar, do que propriamente por evidência científica. Né? A gente já discutiu isso várias vezes. Mas veja bem, quando você vai fazer uma cirurgia nessa área retromolar, ou uma área de mento, vai fazer enxerto aqui, fazer implantes, tá? Fazer um protocolo de implante, aqui, colocar 6 implantes aqui, 4 implantes aqui, fazer uma cirurgia para levantar o seio, você vai mexer em osso, incha. E o paciente não gosta, não quer mostrar que está com a cara inchada. Então vamos tirar um terceiro molar. O que eu faço? Antes eu dei, no pré-operatório, uma dexametasona para não inchar. Beleza. Ela tem uma potente ação anti-inflamatória, suprime a inflamação. Mas ela também tem uma potente ação imunossupressora. Então, veja só o que acontece na sua cirurgia de terceiro molar, quando você deu o corticoide. Não incha. Só que quando você terminou a cirurgia, curetou, fez o coágulo, suturou bonitinho, tá tudo certinho lá dentro, tá? Você sabe que não tem jeito de saliva não misturar com o coágulo. Claro que saliva entra lá junto com o coágulo e fica lá fechadinho no osso que você suturou bonitinho. Tá, tá, mas você usou uma droga para não inchar. Não vai inchar. Mas e aquelas bactérias que ficaram socadas lá junto com a saliva e junto com o coágulo dentro do osso? Como é que você vai se defender delas se você deu o corticoide e ele tem uma espetacular ação também imunossupressora? Será que aquelas bactérias não vão ficar nadando de braçada lá, não? Será que não pode acontecer uma infecção lá dentro do osso por causa disso? Tá? Então, olha a sinuca de bico que a gente está. A gente não quer que inche, beleza, vamos dar um corticoide, não vai inchar. Mas por outro lado, tá? Eu tirei a imunidade. E como é que fica aquele monte de bactéria que ficou socado lá dentro do osso? Então, gente, olha, mais do que nunca, sempre que você usar uma dexametasona, um corticoide, tá? Para um caso desse pré-operatório, você precisa usar pelo menos a dose profilática. Dê a dose profilática de antibiótico, como amoxicilina 2 gramas uma hora antes, tá? Para quem é alérgico, dá lá azitromicina 500, dá clindamicina 600 miligramas, mas dê alguma coisa para ajudar o organismo, porque você tirou a imunidade. Então, sempre que você usa o corticoide, você está tirando a imunidade. Bom, mas tudo bem, e daí? Continuando a frase aqui, então, na odontologia eu já entendi que quando eu usar corticoide eu tenho que dar um antibiótico profilático para dar uma mão para o organismo, porque eu não deixo inflamar, mas por outro lado eu também tiro todas as defesas, linfócito T e linfócito B. Tá? Mas o que, que o autor aqui escreve ainda mais sobre corticoide por causa dessa ação? Então, sendo anti-inflamatório e sendo imunossupressor, veja só o que ele escreve. Pelo fato dos corticoides exercerem os seus efeitos em praticamente todos os sistemas do organismo, quer dizer, é um hormônio, né? Cai no sangue, vai para tudo quanto é lado, é um hormônio, age em todas as células. Veja o que ele fala. O uso
clínico, usar corticoide, e a retirada, a interrupção da medicação, são complicados. Então, usar e parar de usar são complicados. Complicado por quê? Ó, por um grande número de reações adversas que são sérias. E algumas dessas reações adversas podem colocar o paciente em risco de vida, ele pode morrer por causa da reação adversa. Veja, ele pode morrer porque você usou, uso clínico, ou porque você parou de usar. Nossa, mas peraí, usar corticoide mata? Claro! Ele é imunossupressor, olha o outro lado da moeda. Então, imagine uma pessoa que fica tomando corticoide sem parar. Ele não forma mais anticorpo contra nada. Se ele tiver exposto a uma infecção qualquer, ele não tem defesa. Ele não tem como enfrentar a bactéria. E não é só a bactéria. Ele não tem como enfrentar a bactéria, como enfrentar vírus, como enfrentar fungo, como enfrentar parasita. Não dá. Porque ele não tem linfócito B e linfócito T. Ele não tem imunidade por anticorpos e não tem imunidade celular. Ele não mata uma célula que está contaminada por vírus. Tá? Eu tive um exemplo desse, infelizmente, na minha família. Eu tive um familiar, tá, que jogava futebol na praia, aí com 42 anos, tá, ele tinha uma artrite no joelho esquerdo e ele tomava diclofenaco. Jogava bola na praia. Só que, claro, o diclofenaco desinchava, mas não era aquela coisa, né? Então eu punha o pé na areia, torcia o pé todo sábado que ele jogava. Então, e não dava para jogar, às vezes, no sábado seguinte. Até que o médico passou para ele um corticoide, a prednisolona. E esses remédios, por incrível que pareça, são comprados sem receita médica. Então ele começou a tomar. Ele ia jogar no sábado, ele começava na terça-feira. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado jogava. Inchava, mas dava para levar. Na outra terça começava. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, jogava. Tá? Inchava um pouquinho, mas jogava. Ele ficou assim 2 anos seguidos, tomando corticoide quase todo dia. Infelizmente, ele morreu de septicemia. Ele teve infecção generalizada e teve uma necrose do rim. Tá? Então, esse uso clínico prolongado mata pela imunossupressão. Agora, por que parar de usar também mata? Gente, qual a dose que nós usamos? Ai, uma dose alta, 20 vezes mais. Tá? Quanto a glândula está produzindo? 10 vezes mais porque está estressado. 10 mais 20, 30. Tem corticoide para 30 dias. Se coloque no lugar da glândula. Você já tem corticoide para 30 dias, para que a glândula vai trabalhar? Então a glândula para. Eu vou mostrar para vocês o esquema, como é que é isso. Só que não para de produzir só o cortisol, para de produzir todos os hormônios da glândula, da córtex, tá? Então para de produzir aquela aldosterona que retém sal e água. Filho, sem sal e sem água você está morto. Então, quando alguém vai parar de tomar um corticóide, por exemplo, uma pessoa que tem lúpus e que toma corticóide assim, sem parar durante muitos anos, se o médico resolve retirar o remédio, ele não pode parar de uma vez, porque a glândula tá parada, tá de férias. Então eu tenho que ir diminuindo a dose aos poucos, eu tenho que ir espaçando o intervalo, dando um dia sim, outro não. Eu vou, como a gente fala, desmamando, tá? Então, se eu não for desmamando, eu tenho que acordar a glândula. Eu falo, glândula, volta a trabalhar porque eu vou começar a parar de dar o remédio. Então, é o único jeito de não morrer. Então, veja, usar mata por imunossupressão. E parar de usar mata porque eu tenho interrupção da produção da glândula. A glândula está parada. Então, sem a aldosterona, eu vou morrer. Tá? Então, ele termina a frase dizendo isso, que é o que eu quero que fique para vocês por enquanto. Falou, olha só. Dessa forma, a decisão é sua. Você vai instituir a terapia, quer dizer, você vai dar o corticoide ou não. Então ele fala, ó, essa decisão sempre precisa de uma consideração muito cuidadosa dos riscos e benefícios para cada paciente. Então ele já está colocando uma coisa aqui muito importante para nós. Primeiro, eu abomino a palavra protocolo. Não existe protocolo. Pesando na balança os prós e os contras. Então,
qual é o pró que existe de usar um corticoide? Se vocês quiserem, então, já vamos falar dos prós. O benefício. Primeiro grande benefício, não incha. Vixe, isso é um baita benefício. Não inchar é espetacular. Para o paciente é maravilhoso, para você também. Tá? Mas tem o lado negro da força, então tem o outro lado da balança. Ó, dá insônia, é um hormônio, sobe a glicemia, pode sobrecarregar o coração, retém líquido e pode aumentar a pressão, pode agir como hormônio sexual masculino e agora ainda estou falando, ainda é imunossupressor, te predispõe à infecção, tá? Então, meu, você começa a botar na balança tudo, opa, o negócio está pesando para o lado de cá, tá? E é por isso que eu estou falando primeiro para vocês dos problemas. Nos próximos vídeos eu vou cortar, vou dizer, dar a solução do caso para vocês. Mas eu me lembro sempre do meu professor dizendo que médico não devia usar, porque usa a torta direito para um monte de coisa, sem saber a extensão do que poderia acontecer. Então, olha a balança, tá? Então, se a gente parar para pensar por enquanto, a balança está pesando muito fortemente para esse lado não usar, porque tem muito problema, tá? Mas tem um grande benefício que é não inchar. Então, nós precisamos encontrar uma solução, um meio termo. Então, olha aqui o que acontece de usar, tá? Sem parar. Você dá uma dose tão alta, tá? E o que acontece? Se você tem muito cortisol no seu sangue, olha o cortisol aqui, ó. Tem muito cortisol no teu sangue. E tem a dexametasona, que é como o cortisol, que faz a mesma coisa. Esse hormônio é que dá o feedback negativo, tá? Lá para o hipotálamo, tá? Para o eixo hipotálamo-hipófise. Então, quando tem muito cortisol, ele simplesmente sinaliza lá para o hipotálamo e para a hipófise, fala assim, ó, hipófise, para de produzir esse hormônio aqui, ó, ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, trófico para o córtex da adrenal. Então, tem tanto cortisol, ele sinaliza, não precisa produzir. Então, o córtex da adrenal para. Ah, então você está tomando 20 vezes mais, o cara já está produzindo 10 vezes mais, tem cortisol para 30 dias. Então, o que acontece? Você toma um comprimido hoje. Ah, tem cortisol para 30 dias, para 20 dias. Amanhã você toma outro comprimido. Bom, tem cortisol para mais 20, 30. Depois você toma outro comprimido, tem mais 20, 30. Então, a glândula tira férias, 3 meses de férias, ela vai passear no Caribe, tá? Porque ela não precisa produzir, tem tanto cortisol, para que ela vai fazer, tá? Por isso que quando a gente vai interromper, a gente tem que desmamar. Vocês vão ter uma aula mais para frente com a doutora Adriana, quando vocês estudarem alergias sérias, nós usamos dexametasona. E às vezes por vários dias, mas a gente vai desmamando, tá? Então, eu vou trabalhar com vocês aqui o corticoide num pré-operatório, tá? Pensando assim em controlar a edema. Mas depois vocês vão trabalhar com os corticoides com a doutora Adriana pensando numa alergia muito séria. Eu vou comentar alguma coisa aqui nas aulas, mas ela vai voltar nesse ponto com vocês. Então, se eu parar de uma vez, você tem tanto cortisol que lá o eixo hipotálamo hipófise parou de fazer o adrenocorticotrófico. A glândula parou. Tá? Então, eu estou colocando problemas. Vou colocar para vocês mais alguns problemas. Então, para a balança ficar ainda mais pesado para o lado de não usar. Então, olha só a encrenca. Veja, o corticoide, dexametasona, anotem, por favor. Corticoide diminui a atividade de osteoblasto. Os blastos trabalham menos. E corticoide aumenta muito a atividade de osteoclasto. Os clastos trabalham mais. Então, blasto faz menos osso. Clasto come, rói mais osso. Então, eu tenho muito mais reabsorção óssea do que neoformação. Opa! Perguntinha. Um velhinho com osteoporose, tá? Deveria tomar corticoide? Olha outra encrenca, tá? Porque aumenta a atividade do clasto. Começa a reabsorver mais osso e forma menos. Então você vai botar um implante. Como é que fica? Tá? Não vai formar menos osso? Olha a encrenca e vai reabsorver mais? Olha o problema. Vou falar mais um.
Existe uma coisa que acontece com o corticoide por causa disso, desse aumento de atividade de clasto. Mais para frente tem uma figura que mostra melhor, tá? Mas pessoas que tomam corticoide por tempo prolongado têm uma tendência muito grande para fratura de cabeça de fêmur, tá? Porque, ó, diminui a qualidade do osso. Então eles têm uma tendência para fratura de cabeça de fêmur, o uso prolongado. Olha outra encrenca, olha o velhinho aí, tá? Com a osteoporose, tá? Mais um probleminha para vocês para fechar a balança, tá? Vou voltar àquela frase que eu mostrei para vocês. Os glicocorticoides são potentes supressores da inflamação. É por isso que eu estou usando. É porque acaba a inflamação. Eu vou mostrar no próximo vídeo para vocês como é que funciona o corticoide, como anti-inflamatório e como imunossupressor. Mas veja, se ele é um potente supressor da inflamação, o que vocês aprenderam em patologia? Tá? Quando você agride, inflama. Mas aquela área que ficou machucada, depois ela se conserta. Existe um processo de reparo tecidual, uma cicatrização tecidual. Mas peraí, se você está acabando com a inflamação, não tem inflamação, então, consequentemente, não tem reparo. Ou seja, quem toma corticoide atrasa demais o processo de reparo. Demora mais para cicatrizar. A cicatrização é mais demorada. Então, olha quanta encrenca tem. Põe na balança. Tá? Benefício. Não, inchar. Legal. Tá? Mas olha o problema. Me dá insônia, aumenta a glicemia, é um hormônio, tá? Atua como um hormônio sexual masculino, pode reter líquido, aumentar a pressão arterial, pode sobrecarregar o trabalho do coração, é imunossupressor, me predispõe à infecção absurdamente, então a gente vai discutir isso mais para frente. Aumenta a atividade de clasto, diminui a de blasto, então tem mais reabsorção de osso, atrasa o processo de cicatrização. Então, quando você começa a pesar tudo isso, eu estou realmente falando isso para vocês terem medo. Então, como dizia meu chefe, não é para ser uma classe de droga prescrita com muita frequência, pelo amor de Deus, tá? Então, em odontologia, nós precisamos pensar muito bem quando é que a gente vai usar isso, tá? Justamente por causa do peso. E outra, isso depende, olha o final da frase, a decisão. Você tem que considerar muito bem os riscos e benefícios para cada paciente. Então, gente, não é para todo mundo. Obviamente, não é um remédio para ser usado por todo mundo, tá? Então, ação anti-inflamatória, imunossupressora, as duas estão muito ligadas, tá? Porque as duas estão ligadas com resposta de linfócitos, tá? E os corticoides inibem demais a resposta dos linfócitos T e B. Param, os linfócitos T e B não funcionam mais. Então, as duas coisas estão intimamente ligadas. Bom, uma outra coisa que às vezes vocês podem ouvir, e eu quero já desmistificar isso para vocês, é o seguinte. Algumas pessoas dizem, bom, corticoide ele serve para você usar antes da cirurgia, para não deixar inchar. Se já tiver acontecido o inchaço, se já tiver inchado, não adianta dar corticoide, porque não desincha. Mentira! Mentira! Corticoide desincha, mesmo que já tiver inchado. Então, olhe o que está escrito nessa frase. Eles podem prevenir, tá? Quer dizer, não deixar acontecer, ou suprimir uma resposta inflamatória que já começou. Ah, está inchado. O cara meteu a cara num poste, quebrou o nariz, quebrou tudo. Então, está inchado? Beleza, o corticoide pode funcionar mesmo que já esteja inchado. Então, e não importa se a reação inflamatória foi por trauma, por excesso de calor, ou frio, por mecanismo químico, radiação, né, imunológico. Infecção eu vou comentar mais para frente com vocês. Então, como os corticoides suprimem a imunidade, então anotem aí, por favor. Eu, Flávio, nunca usaria corticoide onde existe um processo infeccioso. Se há uma infecção, eu não usaria. Tá? Se a área estiver estéril, a gente vai pensar, vai pesar na balança. Tá? Por exemplo, eu vou extrair um terceiro molar que está totalmente impactado. O dente está estéril. Quem vai contaminar é você com a saliva. Tá? E eu falei, mesmo assim, eu usaria a dose profilática de antibiótico. 2 gramas de amoxicilina uma hora antes. Tá?
Agora, veja, é diferente de você extrair um molar que está com pericoronarite. Então, ai, mas está aqui, é um terceiro molar com pericoronarite. Eu não daria corticoide antes, porque já está contaminado, já está em excesso. Tá? Por que tem dois antibióticos lá? Não, é porque tem hidrocortisona. Então, vejam outras porém. A gente só usa em caso de biopulpectomia, a gente não usa em caso de necropulpectomia. Tá? Por que eu não uso em caso de necropulpectomia? Porque tem bactéria, porque também nada. Se você botar um corticoide lá dentro, no canal, aquilo reagudiza, fica um abscesso do tamanho de um bonde. Tá? Então, eu, Flávio, nunca usaria corticoide numa área que está infectada. Tá? Onde há infecção, eu não usaria. Se o osso está rígido, bonitinho, lá vou fazer uns implantes, está tudo bonitinho, não está infectado, beleza. Agora, se eu tenho lá um prézinho, que eu vou tirar um pré que está com uma lesão embaixo para aproveitar o alvéolo para colocar um implante, não daria corticoide. Então, onde há infecção, eu não usaria corticoide. E eu vou mostrar isso para vocês mais para frente com mais detalhes. Tá? Agora, corticoide não cura nada, gente. Ele não cura doença nenhuma. O que ele está fazendo é combater edema, não deixar inflamar. Então, é a única ação dele. Então, ele não está atuando sobre a causa da doença, mas eles têm uma ação muito boa, uma boa utilidade, porque eles acabam com a inflamação, porque não deixam inchar. É o lado positivo da balança, que é o lado bom. Tá? Outra coisa boa deles está numa reação alérgica. Tá? Imenso papel terapêutico no controle das reações imunes que são indesejadas. Desde uma urticária mais simples ou uma reação mais complicada, tá? Uma reação que tem a ameaça de edema de glote, a gente usa corticoide, vocês vão ter isso de aula com a doutora Adriana. Ou o caso, por exemplo, um transplante, tá? Porque eu vou receber um transplante renal, o rim não é meu, eu tenho que tomar uma droga que seja imunossupressora. Então, ele suprime lá os linfócitos T, que fazem a resposta celular. Nós vamos estudar isso mais para frente, eu vou mostrar no próximo vídeo para vocês esses mecanismos, tá? Agora, é a moeda. Então, a gente não pode esquecer que não dá para cortar uma moeda no meio. Então, olha, as ações anti-inflamatórias, as imunossupressoras, estão íntima e inevitavelmente ligadas, porque as duas dependem de glóbulo branco, especialmente do linfócito. Então, não dá para cortar a moeda no meio. Ah, mas eu vou usar uma dose baixinha, ele vai ser só anti-inflamatório. Não, ele também será o baixinho imunossupressor. Ah, mas é um pouquinho anti-inflamatório, é um pouquinho imunossupressor. Ah, é uma dose grande, então é muito anti-inflamatório e muito imunossupressor. Então as duas coisas são inseparáveis, tá? Bom, só para dar uma luzinha no fim do túnel, para a gente terminar esse videozinho para vocês por hoje, tem uma tabela aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Para as doses, para as drogas que a gente usa. Então está aqui embaixo, por último, a dexametasona, tá? Veja, dexametasona está aqui, betametasona, são duas drogas que a gente costuma usar bastante. Prednisolona também, eu vou dar um nome comercial para vocês. E aqui está o cortisol, que é o nosso hormônio. Então, esse hormônio, ele foi aqui tomado como referência. Ó. Então, se disse a potência anti-inflamatória do cortisol, se a gente considerar que ela é 1, tá? A potência anti-inflamatória dela é 1, comparando a prednisolona, veja, a potência anti-inflamatória dela é 4 vezes maior que o cortisol. Agora veja a dexa e a betametasona. São 25 vezes mais potente como anti-inflamatório do que o cortisol. Então, esses remédios que a gente usa para controlar o edema são realmente muito poderosos. Eles suprimem a inflamação mesmo, desincha mesmo e previnem o inchaço mesmo. Tá? Agora, outra coisa que eu queria que vocês vissem aqui nessa coluna, a dose equivalente. Então, se eu pegar o cortisol, o cortisol, eu produzo 20 miligramas por dia. Essa é a produção diária de cortisol.
Ai, fiquei nervoso. Então, multiplica por 10. Você vai produzir 200. Nós vamos ver no próximo slide, tá? 20 miligramas de cortisol equivale a quanto? A 5 miligramas de prednisolona. Então, se eu tomar um comprimidinho de prednisolona 5 miligramas, é como se eu tivesse dobrado a minha produção de cortisol. E se eu tomo um comprimidinho de 0,75 de dexametasona, é como se eu tivesse dobrado a minha produção de cortisol. É o equivalente. 0,75 de dexametasona, equivalente a 20 miligramas de cortisol. Doutores, quando a gente vai fazer uma cirurgia, eu já cheguei a usar 4, 8, 12 miligramas. Veja, se eu multiplicar isso aqui por 10 é 7,5. Então, 7,5 é equivalente a 10 vezes mais o que eu produzo. Tá? Eu já cheguei a usar 12 em cirurgia. Então, a gente usa realmente doses muito altas de uma substância que é 25 vezes mais potente que o cortisol. Então, nós estamos dando uma dose realmente muito alta de um glicocorticoide. Então, para onde vai a glicemia? Nas alturas. Agora, só para terminar esse vídeo, eu queria dar uma luz no fim do túnel para vocês, porque eu falei, olha, vamos pesar na balança, né? O pró e o contra, tá? Então, o pró é não inchar, e o contra? Um monte. Não vou nem falar tudo de novo, tá? Mas vamos dar um outro pró? Vamos ajudar o lado de cá da balança? Olha a duração da ação. Se você pegar a prednisolona, ela dura de 12 a 36 horas, um dia e meio. Se você pegar a dexametasona, uma dose só dura de 36 até 72 horas. Gente, um comprimidinho só dura 3 dias. Um comprimido só dura 3 dias. E aí pense um pouquinho. Você agrediu o tecido hoje. Você fez a reação, começou a reação inflamatória agora na agressão. Quanto tempo leva para chegar no pico da reação inflamatória? O pico de edema e o pico de dor. Nós estudamos isso. É 48, 72 horas. Por isso que naqueles primeiros 2 dias, a gente entrava com dose máxima de AINE. Então, olha só, se você der um comprimidinho, ele vai agir por 3 dias. Exatamente o tempo do pico da reação inflamatória. Então, vamos abrir uma luz no fim do túnel? Será que se a gente usasse um comprimidinho só, esses problemas todos aqui, de osteoporose, diabetes, hipertensão, retenção de líquido, sobrecarga cardíaca, será que com um comprimido só aconteceria isso? Tá? Então, eu vou deixar isso para vocês como cenas dos próximos capítulos, né? Para a gente trabalhar na próxima aula com esse mecanismo de ação. O que eu quis hoje foi colocar medo, tá? Dizer, é uma droga muito usada em medicina e às vezes usada sem necessidade. E eu falei, gente, onde tem infecção, porque isso é dar mole para a bactéria, tá? Então, fiquem com isso por enquanto, eu vou mandar os slides para vocês. Mandaremos um próximo vídeo onde a gente vai estudar os mecanismos de ação. Como é que ele age como anti-inflamatório, por que ele é tão bom assim como anti-inflamatório para edema, e vamos estudar também por que ele é imunossupressor, tá? E aí a gente vai ver as substâncias que a gente usa. Tudo bem por enquanto? Então, um grande abraço para vocês, até a próxima, tá?